que é exatamente isso, que os pobres fiquem mais pobres para que nós, que somos ricos, continuemos ricos e muito mais ricos. A gente precisa entender isso. Esta semana saiu um artigo absurdo, de um professor americano chamado Howard, eu procurei até aqui. Ele está dizendo com muita tranquilidade que é preciso que a África subsaariana continue na miséria, porque eles produzem matéria-prima do mundo. Se eles começarem a se mexer e sair desse lugar, a Ásia, os Estados Unidos e a Europa vão perder. Vocês têm noção do que é isso? Eu preciso que você continue na miséria para que eu tenha lucro? E é disso que as professoras que me antecederam falaram. E é isso que nós precisamos conversar em todos os lugares que nós estejamos. Nós que estamos aqui, né? E olha que somos poucos perante todas as dificuldades, mas nós somos privilegiados porque podemos estar aqui 3 dias discutindo a saúde integral dos trabalhadores e das trabalhadoras. E pensar que no lugar que nós temos aqui trabalhadores do SUS que trabalham para toda uma população. Quando o companheiro ele fala da discriminação LGBT, você tem a discriminação das mulheres, você tem a discriminação dos negros, você tem a discriminação dos pobres, o atendimento diferenciado, dependendo de onde está a unidade de saúde, e quando está dentro de uma comunidade, ela não é bem atendida. E ela não é bem atendida porque nós carregamos dificuldades e ainda somos presas a princípios de classe. E precisamos pensar nisso. Nós chegamos na unidade de saúde, a gente quer primeiro um atendimento classe A, e merecemos, todos merecemos, mas a pessoa também que está nos atendendo merece ser respeitada. E a gente não fala disso. Você tem um trabalhador do lado de cá que reclama do mau atendimento, aquilo que ele não pode, que o trabalhador não é, você chega e não tem médico, aí você vai e briga com o trabalhador. Ele não é culpado disso. Mas, em compensação, eu que estou chegando ali, também precisando, também preciso disso. Então, vocês estão entendendo como é que nós estamos vivendo nesse momento de vida, de controle social, que precisamos deste controle para que a população entenda que exatamente esse mecanismo, né, trabalhador que está do outro lado e eu que estou desse lado, né, precisamos estar juntos numa construção de um SUS, que é o maior sistema político do mundo. Não tem nada que se compare ao SUS. Nós temos tudo prontinho, está tudo pronto, mas isso precisa ser utilizado. E as pessoas precisam disso. E como é que nós vamos fazer com que as pessoas, precisamos do fortalecimento novamente dos sindicatos, estamos precisando do fortalecimento dos movimentos sociais que estão vivendo um momento, né, parece da inércia, né? Essa coisa, não adianta, eu estou cansada, né? Mas a gente não pode ficar cansado. Nós não podemos ficar cansados, nem a gente que está do lado do usuário, nem a gente que está do lado de cá. Nenhum de nós, porque o trabalhador também é usuário. Também não podemos esquecer disso, né? O trabalhador também é usuário, o trabalhador também merece respeito. Então, a construção desse ativismo sobre os novos olhares da equidade e com um número muito maior de pessoas que estão chegando no SUS sem entendimento. A gente falou dos Uber, os entregadores, você tem os caminhões, dessa história desse MEI, que está aí, todo mundo tem MEI, né? Todo mundo como é que se chama? Empresário? Não. Microempresário. Gente, coisa absurda, vendedor de cachorro-quente não é microempresário. Sabe? Barraquinha de cachorro-quente é barraquinha de cachorro-quente. E aí fica se inventando essa coisa de microempresário o tempo todo. As pessoas indo lá para 25 de março, 8 de não sei o quê, comprar roupa para trazer para vender, o tempo todo disso, sem garantia, sem carteira assinada, sem nada. E mesmo que é funcionário público, não tem mais os meios. Primeiro, não tem nem mais concurso. Quando eu digo que eu sou privilegiado, eu sou concursado na década de 70, né? Não tem mais concurso. O que é ser aposentado? Quem vai poder se aposentar?
Eu penso muito nos meus filhos e nos meus netos. Será que eles conseguirão se aposentar como eu me aposentei? Não sei, realmente não sei. Em relação a meus filhos, fazem parte desse mundo que está aí. Né? Trabalham, pagam conta, a gente discute política em casa, claro, é óbvio que eu como mãe, obrigada a entender de política, eles vão ter que, tanto que ele disse que qualquer coisa que eles perguntam, eu faço seminário. Mas não é bem assim, eu não faço seminário. Ele me faz uma pergunta assim, eu acho que os filhos dela, os teus também, se vocês perguntam, é assim. O filho pergunta um negócio, a gente não pode responder 2 e 2 são 4. A nada é simples, aí você tem que responder, né, com debate, chamar para a responsabilidade, chamar para pensar. Né? Mas quem é que tem tempo de pensar, como você falou, né? O tempo, como é que é o tempo do pensar? Como é que eu vou pensar? Outra coisa que se fala, que é outra interpretação errada, eu queria trabalhar em home office. Porque aí eu não preciso chegar no trabalho às 9. Aí você trabalha em home office. O filho pergunta, mãe, cadê não sei o quê? Você vai lá, bota o feijão no fogo, volta para o computador. Aí você bota a roupa na máquina, volta para o computador. Todo mundo sabe que você está em casa, né? A vizinha toca a campainha, o marido que telefona 390, vai telefonar 450 para perguntar onde está a chave do meu carro, cadê não sei o que, não sei o que. O filho vai telefonar. Gente, home office é um cansaço. É um cansaço. Se vocês pararem, eu estou falando para mim. Né? Eu nunca trabalhei tanto quanto essas reuniões online. Reunião de 3 horas online. Sabe? Reunião de 3 horas online. É um cansaço ficar 3 horas à frente do computador. E aí você tem, mas eu estou em casa. Era melhor estar no trabalho. Que aí você levanta, bate papo, conversa com a colega do lado, não sei o que, troca. Não, você encontrar a solidão, que você está só você e o computador o tempo todo, e aí no trabalho você consegue falar com a colega, bater papo. Então, são esses novos momentos de trabalho que parecem, né, que melhoraram. Não melhorou nada. Quem trabalha em casa com 2 crianças de 5, 6 anos, 2, 7, assim, eu quero saber que descansar bem. E a gente tem que começar a pensar nisso, para pensando nisso, e dizer, não é bem assim, não vá nas propagandas, porque a propaganda é perfeita, né? A propaganda é perfeita. E a gente entra nessa história e não consegue perceber o quanto está adoecendo. Porque quando a gente fala assim, pois eu estou com um colega de trabalho, ela está com depressão. A sua colega está com depressão, mas você também está cheio de sintomas de depressão que você não percebe. Esse cansaço que não deixa a gente absolutamente em um momento. Eu nunca escutei, né? Todo mundo acorda e fala, eu estou cansada. Você pode dormir 8 da noite, como dormir meia-noite e está cansado. O tempo todo a gente está cansado. E a gente precisa pensar nisso. Sabe? Pensar nisso, mudar essas relações, e não são somente as relações de trabalho, são as relações da vida. São as relações da nossa vida. Sabe? Pensar nisso, as relações de vida, né? Porque você chega em casa, trabalha, você está morto de cansado, o companheiro está morto de cansado, a companheira está morta, é uma família toda morta de cansaço, porque é você, é o marido, é o filho, a filha, o neto já chega da escola, com 7 anos e eu estou cansado, eu estou cansado, mas também deve estar cansado, porque a gente bota a criança para fazer judô, balé, falar inglês, falar francês. Lá em Curitiba tem uma turma agora que bota a criança para aprender mandarim. Mandarim, gente. Sabe? Mandarim, criança com 10 anos aprendendo mandarim. Aí é claro que a criança vai estar com 10 anos, e aí você está cheio de crianças também. Mandarim é chinês, aprender chinês. Mas é o chinês técnico, não é o chinês do povo. É um chinês técnico, entendeu? É um chinês técnico, é um mandarim. Para o mercado de trabalho, exatamente, é o chinês que vai fazer com que ele lá no futuro, na história da meritocracia, ele vai falar inglês, vai falar mandarim,
com certeza ele é um menino branco, de classe média alta, não sei o que, neto não sei de quem, filho não sei de quem, que vai ocupar este lugar da elite da sociedade, que é o lugar desse Dr. Howard, que diz que a África não pode ir à frente, porque senão a Europa, a Ásia, e vai ficar perdida, né? É a mesma coisa. E a gente tem que pensar que esse trabalho nosso diário que nos consome não é para nós. Não é para nós. Né? Para nós só resta a Casa Bahia, o Magazine Luiza, para a gente ficar comprando televisão, geladeira. Não, porque tem isso. Ainda tem a ilusão, porque a gente vive na ilusão. Olha que isso tudo eu estou falando para falar de construção política de ativismo, mas isso tudo está permeando. Está permeando. Porque ela está achando, eu estou dizendo para ela, olha, você está ferrada. Você está perdendo todos os seus direitos, né? Você provavelmente não vai se aposentar. E aí a Casa Bahia vem, oferece a ela TV de 54 polegadas, em 350 prestações, ela bota aquela televisão enorme na sala, que a televisão é maior do que a sala, que a sala tem 3x4, a televisão tem 54 polegadas, imagina a parede que a televisão toma. Ela vê novela, né? Ela está vendo a Odete Roitman de novo, milionária, chiquérrima, porque a Odete Roitman é chiquérrima, né? Chiquérrima, que ela acha que está... é o máximo. Não, está mudando de vida, né? Ela já não é mais pobre, a televisão dela, 54, ela tem essa, 54 na sala, ela tem outro no quarto dela, ela tem outro no quarto do filho. Você está entendendo como funciona a questão do neoliberalismo e que não permite que a gente se torne um cidadão de direitos e de cidadania plena. Não permite que a gente olhe o quanto o racismo, a misoginia, a LGBTfobia impede que essa sociedade se construa realmente dentro de uma sociedade com equidade e equilíbrio para todos e todas e todos. É isso que a gente está precisando pensar em controle social. Como fazer controle social? Eu acho que está tudo muito bom. A minha televisão tem 54 polegadas, eu tenho trabalho, meu filho tem, minha filha tem, tenho carro, não, eu também tenho carro, né? Eu estou muito bem na vida, está tudo muito tranquilo e Deus está comigo. Sim, Deus está com você, comigo e com todo mundo, porque Deus está em todos os lugares. Isso é uma questão da fé, cada um tem o seu Deus da sua maneira. Sabe? Então, como eu vou construir um controle social forte? Porque eu preciso dizer para você coisas desagradáveis, como elas disseram aqui, porque elas falaram muito bonito, mas nada foi agradável. Não, nada agradável. Não, agradável, eu estou falando. Tudo foi bonito, as construções foram belíssimas, a maneira que vocês fizeram. Mas, para chegar aí, é preciso que a gente tenha consciência desse espaço e que compete a nós. Não são elas. Não é o Estado, não é o governador, não é o prefeito, até porque a saúde é tripartite. Então, para chegar aqui, você que mora no município, o seu prefeito tem que ser muito legal, tem que ter apoio dos vereadores legais, não sei se são, eu estou falando em termos de Brasil, você tem que ser amigo do governador também, tem que ter um partido, não sei o que, é só olhar o Congresso. É só olhar para esse Congresso, que nós votamos, hein? Não pense que eles sentaram lá à toa, não. Todo mundo que está ali está eleito. E a gente tem que pensar também quem vai votar. Eu vou votar naquele que é bom para mim, eu tenho que conhecer, ou eu vou votar e que não tem que votar. Então, a construção do controle social é um desafio diário. Então, para encerrar, estou encerrando, os conselheiros presidentes estaduais aqui, os conselheiros municipais, que estão todos aqui eleitos, pensem bem no papel de vocês e como vocês vão fortalecer os conselhos e, a partir, as instituições que estão nos conselhos têm o dever e a responsabilidade da construção de ativistas comprometidos com o SUS, que é o maior sistema do Brasil. Muito obrigado.